dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário vocês estão assistindo a nossa aula. Tudo bem, galerinha, com vocês? E aí? O que vocês estão aprontando? Estudando muito? Espero que sim, né, galera? Bom, gente, hoje nós vamos dar continuidade aí no conteúdo nosso do capítulo 11, né, na questão de cilindro. Então, nós vamos continuar aí com os exercícios, né, fazendo alguns exercícios e também falar do volume do cilindro, que é muito importante para a gente, tudo bem? Então, nós temos aí na parte de geometria, tá? Vocês vão abrir o livro aí de vocês, na parte de geometria, vai estar na página 30, ok? Do livro de vocês, e ali vamos falar de tronco de cilindro, vamos falar do volume do cilindro e vamos fazer aí também algumas comparações aí, tudo bem? Detalhe também, galera, que nós retomamos aqui um pouquinho só no nosso conteúdo, né? Nós estávamos falando aí de cilindro circular reto, nós falamos da seção do cilindro, seção transversal, a seção meridiana, falamos que o cilindro circular reto ele também é chamado de um cilindro de revolução, nós vimos os elementos do cilindro circular, onde nós temos a altura, nós temos duas bases, nós temos a giratriz, temos, né? Que o cilindro ele é formado, né, por dois planos, alfa e beta, onde ficam as suas bases. Então, a secção meridiana do cilindro reto nada mais é que um retângulo, tá bom? Então, galerinha, nós fizemos tudo isso daí na aula passada. Sem contar que falamos também das áreas do cilindro, né? Falamos da área do cilindro reto, como que calcula, né? Falamos que a área lateral é 2πr vezes h. Falamos que a área do círculo, que no caso é a base formada pelo cilindro, é πr ao quadrado. Falamos da área total, que nada mais é que 2πr que multiplica h mais r. E falamos também do cilindro equilátero, onde a altura é 2 vezes o valor do raio e a secção meridiana do cilindro no triângulo a altura é igual ao diâmetro da base, certo? Então, no caso aí, nós vimos tudo isso daí na aula passada. Logo, a área da secção meridiana formada ali nesse cilindro equilátero é um quadrado de lado 2r, certo? Maravilha. Fizemos os exemplos e fizemos alguns exercícios em relação ao cilindro. E na página 30 de vocês, nós temos aí o volume, né, do cilindro circular. Bom, galera, então para a gente começar a nossa aula de hoje, dar continuidade no conteúdo, nós temos aí o volume do cilindro circular. Bom, o que vocês ter que perceber é o seguinte: o volume do cilindro circular, ele pode ser aí calculado, né, utilizado o princípio de Cavalieri, ok? Gente, o que vai dizer aqui esse princípio de Cavalieri? Tá? Para determinar o volume de um cilindro circular, nós vamos utilizar ele. Olha só, então vamos entender essa figura que vocês estão vendo aí. Considere um cilindro e um prisma. Então nós temos aqui um cilindro e vamos ter um prisma. Ambos de mesma altura e mesma área da base. Ou seja, a área da base desse cilindro aqui, ó, tá vendo? Vou pintar aqui a área da base desse cilindro é igual à área da base desse prisma, ok? Então aqui embaixo também, ó, essa área aqui, ó, é igual a essa daqui. Vamos supor, é como se fosse 10 metros quadrados aqui, 10 metros quadrados aqui, ambos com o mesmo valor de área, beleza? Maravilha. Então, apagando tudo. Aí ele diz o seguinte: seno beta, tá aqui o beta, a parte superior, um plano, então tá aqui, ó, sendo beta, um plano qualquer que secciona, gente, parece essa palavra secciona como se fosse corta paralelamente às bases do cilindro e do prisma e que determina em ambos sólidos duas secções transversais de mesma área. Então, pelo princípio de Cavalieri, ok? Pelo princípio de Cavalieri, o volume do prisma é igual ao volume do cilindro também. Tudo bem? Então, ó, o que foi feito? Eu peguei esse plano alfa, ó, passei aqui. Então, formou essa área aqui, ó, que está mais clara. Tá vendo? Tanto no prisma quanto no cilindro. Bom, gente, então se as áreas são iguais, o volume do prisma também vai ser igual ao volume do cilindro, uma vez que eles também têm a mesma altura.
Então, eu posso dizer que o volume do prisma é igual ao volume do cilindro. E esse vai ser calculado do mesmo jeito que calcula o volume do prisma, que é a área da base vezes a altura. Só que a área da base do cilindro é um círculo, tá vendo? Ele é um círculo. Pelo fato dele ser um círculo, eu vou usar o quê? πr ao quadrado, porque é assim que calcula a área do círculo. Então, eu posso dizer que o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. Então, está aqui a fórmula que eu vou adotar para calcular o volume de um cilindro, galera. É essa fórmula aqui. Tudo bem? Maravilha. Então, passando para frente, nós temos agora tronco de cilindro. Bom, galerinha, tronco de cilindro, tá? Circular é a porção do cilindro que fica entre a base e a secção de reta, tá? Que não seja paralela a esta base. Então, elas não podem ser paralelas em relação a essa base, ok? Então, é feita uma secção, tá? Feita uma secção, e essa secção aí, ela não é paralela em relação à base, ok? Beleza? O segmento com extremidades no centro das extensões é o eixo. Ah, então no centro da extensão é o eixo. Tá vendo esse Ezinho aqui, ó? Distância de O1 até esse O2 é o eixo, ok? Olha aqui, ó. Isso aqui é o eixo, beleza? Que é o nosso E. Então, note que a base aqui, ó, olha só como ela é torta. O tronco do cilindro. Olha aqui na parte aqui de baixo. E essas duas bases aqui, elas não são paralelas em relação a quem? A secção feita. Que está em azul. Elas não são paralelas. E para ser tronco, elas não podem ser paralelas. Depois vocês vão ver uma figura bonitinha de um tronco assim, ele somente o tronco do cilindro. Tudo bem? Mas nós temos que saber, por enquanto, isso aqui. Que existem aí, pra gente, tá bom? Tem que saber que existe a excentricidade, existe raio, existe bases, tá bom? E é isso que nós temos que saber, por enquanto. Beleza? Continuando. Volume e a área lateral. Bom, dado um tronco de cilindro, olha, esse primeiro aqui é um tronco, ó, perfeito. Ó, esse aqui, ó, esse primeirinho aqui. É um tronco perfeito. Tá vendo o desenho? Então, dado um tronco de cilindro circular de raio R e eixo E, é possível obter um cilindro circular reto que lhe é equivalente à mesma área lateral. Assim, tá? Tem-se que para o tronco do cilindro, o volume vai ser igual a πr ao quadrado vezes Z. E a área lateral, 2πr vezes Z. É a mesma fórmula lá do cilindro reto. Por que que é? Olha só, o que mudou? Mudou que aqui eu vou colocar o eixo no lugar da altura. Tá vendo? Vai ser o Ezinho, é o eixo, no lugar da altura. Lá na outra era H. Aqui no tronco vai ser o E. Beleza? E olha só, percebam aqui o cilindro, tronco. Tá vendo? Olha lá. Esse é o tronco do cilindro. Beleza? Aqui é o cilindro reto. Tá vendo? Aqui é o cilindro reto. E aqui é o cilindro, o tronco do cilindro. Só que no cilindro reto é o H, né? Aqui no tronco vai ser o E. Isso que vai mudar. Tudo bem, galerinha? Maravilha? Então, olha só esse exemplo aí. Calcule a área lateral, tá? E o volume do tronco do cilindro apresentado a seguir. Gente, então eu tenho aqui, quero saber a área lateral, essa parte aqui, ó. Tá? Toda essa parte aqui. Para eu calcular a área lateral, o que eu tenho no meu exercício? Eu tenho o eixo, que vale 8, e eu tenho o raio, que vale 0,5. Eu tenho os dois dados aqui. Gente, se eu quero saber a área lateral, eu vou jogar direto na fórmula. Qual que é a fórmula da área lateral? 2πr vezes Z. Então, a área lateral é 2πr vezes Z, logo a área lateral é 2π vezes 0,5, que é o raio, vezes o E, que é o eixo. Fazendo aquela multiplicação, 2 vezes 0,5 vezes 8, eu vou ter área lateral igual a 8π centímetros quadrados. Centímetros quadrados, que é a unidade de área. Tudo bem? Maravilha. Agora eu vou calcular quem? O
volume. Então, para fazer o cálculo do volume, nós temos o seguinte: o volume é πr ao quadrado vezes E, tá? É a área da base vezes a altura, só que no caso aqui a altura nossa é o tronco. Então, meu volume vai ser π vezes 0,5 ao quadrado vezes o E, que é 8. Perceberam? Agora, 0,5 elevado ao quadrado vai dar 0,25. Então, fica π vezes 0,25 vezes 8. Multiplicando 0,25 vezes 8 vezes π, nós vamos encontrar que o volume é de 2π centímetros cúbicos. Tá bom? Então, volume 2π centímetros cúbicos, ok? Maravilha? Alguma dúvida nesse exemplo? Bem simples para eu calcular aí a área lateral e o volume do tronco do cilindro. Tudo bem, galerinha? Massa. Vamos lá. Questão 2 aqui, ó, do livro de vocês, tá? Esse exercício está na página 33, galera. Tá? Eu já fiz o primeiro de sala, agora estou fazendo o segundo. Ok? Maravilha? Então vamos lá. Diz o seguinte: se o tonel representado a seguir colocarmos 100 litros de água, eu vou colocar dentro desse tonel 100 litros de água. Que é isso que ele está pedindo. A área aqui, o diâmetro interno, 50 centímetros. Então, você já sabe que o raio é a metade, né, galera? Porque o raio vai ser a metade disso aqui, ó. Ok? Esse aqui vai ser o raio. Tá bom? Aqui embaixo, a mesma maneira. Daqui metade, nós temos o raio aqui, ó, desse cilindro. Tudo bem? Que é, no caso, 25 centímetros. Beleza? E aqui está metro, então eu não posso esquecer de passar para centímetros, tá? Esse 1 metro aqui eu tenho que passar para centímetros. Então, o que vai acontecer se eu colocar 100 litros de água dentro desse tonel? Ultrapassa o meio do tonel, transborda, não chega nem ao meio do tonel, enche o tonel até a borda, atinge exatamente o meio do tonel. Bom, para isso você tem que saber o volume desse cilindro aí. Não é isso? Primeiro você vai calcular o volume desse cilindro, você saber a capacidade total dele. Sabendo a capacidade total, você joga 100 litros e vê o que vai dar. Então, olha só. O diâmetro é 50 dividido por 2, então eu tenho o raio que é igual a 25, que eu já falei para vocês. Ok? Então, qual que vai ser o volume? Volume πr ao quadrado vezes h. Então, volume vai ser π vezes 25 elevado ao quadrado vezes 100, porque 1 metro ele é igual a 100 centímetros. Tá? Eu tenho que trabalhar na mesma unidade, então por isso que está 100 aqui. Então, o volume é π vezes 625, que é 25 ao quadrado, vezes 100. Faça a multiplicação, o volume é igual a 62.500 π centímetros cúbicos. Eu vou adotar π igual a 3,14. Então, substituindo π,14 aqui nesse 62.500, então eu vou multiplicar ele por 3,14. Fazendo isso, eu tenho que o volume vai ser de 196.250 centímetros cúbicos. Aqui é 3, coloquei 2. Ok? 196.525 centímetros cúbicos. Mas aí eu vou transformar isso em litros. Tá bom? Por quê? Porque se eu vou colocar 100 litros de água. Então, transformando em litro, eu divido por 1.000. Fazendo a divisão por 1.000, eu vou ter 196,25 litros de capacidade desse tonel. Quase 200 litros, ok? Se fosse 200 litros certinho, eu colocando 100, o que ia acontecer? Ele ia ultrapassar o meio? Não. Se desse 100, se é 200 litros, não ia ultrapassar o meio. Ele atinge exatamente o meio do tonel, seria a letra E, né? Mas não é, ele deu 196,25 litros. Então, nesse caso, ultrapassa o meio, né, do tonel. Então, a resposta correta, letra A. Ok? Alternativa A. E mais um exemplo aqui para vocês. Ó. Uma comunidade consome 30 mil litros de água por dia. 30 mil litros de água por dia, galera. 30 mil litros de água por dia. Ok? Então tá aqui. Para isso, conta com um reservatório, na forma cilíndrica de raio 10 metros e altura também de 10 metros. Ambos 10 e 10. Tudo unidade metro e metro. Por quanto tempo aproximadamente o reservatório deverá abastecer essa comunidade? Ele manda adotar π igual a 3,14. Maravilha. Então vamos lá. Solução. Volume do reservatório cheio, né, vai ser dado por πr ao quadrado vezes h. O raio é 10, a altura é 10. Vou substituir na fórmula. Então vai ficar π vezes 10 ao quadrado vezes 10, que vai dar 1.000 π metros cúbicos de volume.
Só que eu vou substituir π por 3,14, certo? Porque ele falou no exercício também. Então, o volume vai ficar 1000 vezes 3,14, multiplicando, eu tenho aí 3.140 metros cúbicos. Só que a resposta ele quer em litros. Nós sabemos que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Logo, 3.140 metros cúbicos, vou multiplicar por 1000, vai dar 3.140.000 litros de água. Esse que é o reservatório, capacidade dele. Mas a pergunta é quanto tempo aproximadamente o reservatório poderá abastecer essa comunidade, que consome 30.000 litros de água por dia. Então, você vai pegar 3.140.000 litros e dividir por 30 milhões, ok? Fazendo isso daí, nós temos aí aproximadamente 105 dias. Essa é a resposta. Aproximadamente 105 dias. Então, pego a quantidade de volume que tem a minha caixa e divido pela quantidade que a comunidade consome por dia. Tudo bem? Maravilha? Ótimo, gente. Qualquer dúvida, volte a aula aí, tá bom? O que eu quero agora de vocês? Ah, tem mais um exercício. Achei que tinha acabado. Olha só, o número 4. Ele diz assim: uma garrafa chamada de garrafa patente tem um conteúdo de 600 ml. Maravilha. As medidas internas da parte cilíndrica da garrafa são 7 centímetros de diâmetro e 14 centímetros de altura. Logo, você já tem um raio aqui, tá bom? O raio você já sabe que vale quanto? 3,5, que é a metade de 7. Maravilha. Diâmetro e 14 centímetros de altura. Então, H igual a 14. Perfeito. Ótimo. Ok. Vamos embora. Depois que começa o gargalo. Então, eu tenho aqui, tipo, a boca da garrafa, ó, o gargalo. Aí vem aqui o corpo da garrafa. Ok. Isso. E aqui tá. E ela tá cheia aqui depois que começa o gargalo. Então aqui, ó, ela tá cheia até aqui, galerinha. Aí depois que começa esse gargalo aqui, quer dizer o quê? A pergunta é a quantidade de conteúdo contida no gargalo. Ele quer saber somente esse volume aqui, ó. Tudo bem? Esse volume. Ok? Então vamos calcular? Então vamos calcular. A solução nós temos aqui, ó. O volume vai ser πr ao quadrado mais o volume do gargalo. Tá? Porque vai ser o volume que dizemos do cilindro mais o volume do gargalo. Então, o volume que já contém é de 600 ml, que é igual a 3,14 vezes 3,5 ao quadrado, vezes a altura, que é 14, mais o VG, que é o volume do gargalo. Então, nós temos aqui 600 igual a 3,14, eu faço o cálculo aqui, deu isso aqui, 12,25 vezes 14. E fazendo toda essa multiplicação aqui, galerinha, tá? Toda essa multiplicação eu encontrei 558,51. Tá somando, passa subtraindo, nós temos que o volume do gargalo é de 61,49 ml. Ou seja, 61,49, letra C. Perceberam? Ótimo, né? Agora sim, atividades propostas do 1 ao 5, página 33 e página 34, para vocês tentarem fazer. Tudo bem? Um abraço, beijo do Marião, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Fui.